Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez no intuito de refletir a respeito de um trecho da palavra do Senhor, nesse tempo que nós não estamos podendo fazer isso na igreja, todos juntos, mas nós queremos manter isso, esse momento de estar próximo, até para que depois gere uma discussão no grupo ou mesmo lá no YouTube, mas é para que os irmãos possam refletir e a gente possa estar mais junto uns dos outros e da palavra do Senhor. Eu quero ler hoje um texto que me fascina muito na Bíblia e eu tenho lido ele está em Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28. Diz assim, eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar aí. Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28. Diz assim, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus, em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Queridos, esse aqui é o começo do livro de Marcos. Marcos é o mais antigo dos evangelhos, né? Então, a gente lê Marcos, a impressão é que é tudo muito rápido, tudo muito curto. E você lê um capítulo, já tem várias histórias. E ele começa falando do princípio de Jesus, de João Batista, o testemunho de João Batista, o batismo e como que isso tudo aconteceu. E agora chega Jesus aqui. E Jesus vai para uma cidade, para Cafarnaum. E na cidade ele foi ensinar na sinagoga, era sábado, e ele, como um mestre da lei, os mestres se encontravam para ensinar. Só que tem um detalhe nesse texto que sempre me intrigou, e muito mais nos tempos de hoje. Hoje a gente está vivendo um tempo onde nós temos muitas informações, onde nós temos muitos pregadores, onde nós temos muita exposição da palavra, muitas igrejas. Eu moro numa rua aqui em Porto Velho, na Caúla, e da Mamoré, para quem conhece Porto Velho, né, da Mamoré até minha casa, que é quase no final, são 2.000 metros. Desses 2.000 metros nós temos 10 igrejas, dá uma a cada 200 metros. É impressionante. E graças a Deus por isso. É melhor ter muita igreja do que muito bar, né? Mas o que me intriga no tempo de hoje, com tanta igreja, tanto pregador, tanto vídeo, principalmente nessa quarentena, o povo muito produtivo em casa e fazendo, os pastores para alimentar os seus rebanhos. O que me intriga na palavra é o seguinte, a grande diferença da palavra de Jesus, quando os ouvintes começaram a ouvir Jesus, eles perceberam que Jesus ensinava com autoridade, não era qualquer ensino. Não era só mais um mestre da lei pegando a Torá ou pegando os ensinos e falando, não. Era alguém que falava com autoridade. Talvez, queridos, o que nos esteja faltando, né? E aí eu falo por mim, talvez o que esteja faltando a mim, para que eu impacte o mundo, a minha realidade, as pessoas com quem eu convivo, com o Evangelho de Jesus, é a autoridade. E é engraçado falar sobre autoridade, porque Jesus nos deu autoridade. Nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou que os seus discípulos fariam coisas maiores do que ele. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito que vive em nós. Nós estamos proibidos de ir à igreja e assim mesmo nós conseguimos cultuar. Nós temos livre acesso ao Pai. Mas às vezes nos falta autoridade. Porque a autoridade não é só saber explicar o texto. Não é só fazer uma exegese do texto. Não é só transpor o texto para a realidade de hoje. É viver o texto.
E é tão fantástico que Jesus está falando de autoridade. De repente a turma começa a chegar, porque ouviram que Jesus estava lá. E depois de ele falar de autoridade, chega um homem endemoniado. E o demônio olha para Jesus e fala assim: olha, o que você está fazendo aqui? Você veio nos perder? Você veio fazer mal para nós? Eu sei quem você é. Você é o Santo de Deus. Engraçado, né, queridos? Um demônio na frente de Jesus olha para ele e reconhece o seu Pai. É por isso que Jesus fala que ele e o Pai são um. E se nós quisermos conhecer Jesus, nós temos que conhecer o Pai, porque a autoridade de Jesus vinha do Pai. A nossa autoridade vem de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo dizia assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que não nos falta autoridade? Será que é tão difícil para nós evangelizarmos, falarmos de Jesus, expressarmos a nossa fé, porque nós não estamos vivendo? E Jesus, com essa autoridade de alguém que é reconhecido como Filho de Deus, ele olha para o espírito imundo. E a Bíblia diz que então o espírito imundo, agitando-se violentamente, bradaram em alta voz e saíram dele. Olha que interessante. Aqui nós não temos Jesus expulsando o espírito imundo. Nós não temos Jesus gritando, fazendo um show com Satanás. Nós temos um espírito imundo, um homem possesso, na frente de Jesus. Olha para ele e reconhece a sua autoridade. E a Bíblia continua dizendo: todos se admiraram, ao ponto de perguntar entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles obedecem. Jesus estava pregando a mesma doutrina. Jesus era um homem, um mestre da lei. Jesus não estava inventando algo novo. Ele estava cumprindo as profecias. Ele era o verbo. Ele foi aquele que o profeta Isaías profetizou. Ele era o cumprimento da profecia. Então a palavra era a mesma. A diferença é que agora era com autoridade. A autoridade de quem é, a autoridade de quem fala e a autoridade de quem faz. E aí o texto termina dizendo que então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Irmãos, no dia que nós tivermos autoridade em nome de Jesus, para falar como Ele, pensar como Ele, viver como Ele, as pessoas vão olhar para nós e vão reconhecer em nós Jesus. Não adianta produzir material, não adianta escrever livro, não adianta ler livros, não adianta ir à igreja, ir ao templo, se nós não tivermos autoridade vindo de Jesus. Então é isso que eu me pergunto muitas vezes. Quando eu prego no domingo à noite na igreja, onde eu sou chamado para pregar, eu falo em nome de quem? É o meu sermão? É o meu momento de brilhar, de falar, de me expor, de aparecer, de mostrar uma eloquência, de mostrar as palavras do vernáculo? Qual é o meu momento? Aquilo é o meu momento ou aquilo é a expressão de uma autoridade vinda de Jesus? Queridos, eu me faço a pergunta e eu queria fazer para você. O que está te faltando no processo de evangelização, de abençoar o outro, de olhar para a vida do outro e tocá-lo com o poder de Jesus? Talvez seja a autoridade de Jesus. Talvez as tuas palavras não estão sendo ouvidas dentro da tua casa, com a tua família, com os teus filhos, porque está faltando a autoridade de Jesus. Porque quando Jesus chegou, ele não era mais um mestre da lei, ele era alguém diferente, porque falava com autoridade. E essa autoridade é reconhecida pelos ouvintes, pelas pessoas que estavam ali e até por Satanás, que se submetia, não só à sua voz, mas à sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus te dê intrepidez e que Deus te dê autoridade para abençoar tantas vidas que estão precisando nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.